E a gente vai seguir em conexão com os Estados Unidos e falando sobre o último dia das eleições presidenciais nos Estados Unidos e o quanto esta corrida está tão imprevisível e como é que é o trabalho dos institutos de pesquisa. A gente vai receber agora Maurício Moura, professor da Universidade George Washington, também aqui na tela conosco. Maurício, muito boa tarde, sempre um prazer poder te ouvir e poder compartilhar um pouco do seu conhecimento direto aí dos Estados Unidos. Queria que você contasse um pouco para a gente como é que você tem visto este último dia de campanha, todo esse foco nos estados pêndulo, e depois a gente vai trazer inclusive números do Instituto IDEA que mostram ali quão acirrado estão essas corridas em vários desses estados. Mas primeiro, essa reta final, Maurício, como é que você vê os esforços de Kamala Harris e Donald Trump em busca dos eleitores desses estados decisivos? Bom, boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. É um prazer estar aqui com vocês. A gente tem dois esforços, né, Yuri? O primeiro é o visível, né, que é a agenda de ambos os candidatos, e a agenda fala por si, né? A atenção que o Donald Trump está dando à Pensilvânia hoje com dois comícios, o mega comício que os democratas estão preparando na Filadélfia, e você pegar a agenda dos últimos dias foi basicamente nos estados pêndulo entre os dois lados, né? Mas tem um esforço que é não visível, que é fundamental na eleição americana. Como todo mundo sabe, o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, e eles têm um negócio chamado Get Out to Vote, fazer as pessoas saírem para votar. E as duas campanhas, elas estão super mobilizadas, né? O que eles chamam do porta a porta, para as pessoas saírem para votar. Então, com muita gente fazendo ligações, ligações pessoais, assim, um banco de telefones para fazer as pessoas saírem para votar, garantir que está todo mundo votando. Então, tem um esforço enorme. Lembrando que, só para você ter uma ideia, Yuri, o Partido Democrata tem 353 escritórios para essa campanha presidencial, 90% estão nesses 7 estados pêndulo. A campanha do Trump não tem um número oficial, mas eu já apurei que são mais ou menos 300 escritórios, ou seja, é muita gente trabalhando aí para que as pessoas saiam de casa para votar. Então, eu acho que esse é o esforço aqui fundamental das duas partes, né? É isso, professor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigada por essa entrevista. E no começo do nosso jornal, a Fernanda Manhota falava, e a nossa correspondente Mariana Janjacmo, eles falavam sobre o clima tenso nas ruas, uma força nacional nas ruas, uma preocupação grande em relação à segurança. O senhor falou aqui, né, agora sobre a campanha para que as pessoas saiam de casa e possam comparecer às urnas. Essa situação, esse clima tenso, pode desencorajar o americano a sair de casa para votar? Olha, a impressão que eu tenho aqui dos estados pêndulos, das informações que a gente tem, até das pesquisas que a gente fez, é que não. Eu acho que tem uma coisa que eu tenho visto ao longo das diversas campanhas, não só nos Estados Unidos como no mundo, é que conforme a polarização aumentou, as pessoas saem mais de casa para votar. A polarização, por incrível que pareça, ela tem uma externalidade positiva, que é fazer as pessoas saírem de casa para votar, porque toda a eleição é colocada como a eleição mais importante da história. Isso não é só uma narrativa local aqui nos Estados Unidos, mas é uma narrativa geral. Agora, é importante dizer que esses movimentos de segurança também estão sendo feitos para o pós-eleição, para a apuração e para, eventualmente, a preocupação das autoridades locais aqui. Até conversei com uma autoridade aqui de Washington, D.C., é o pós, como é que vai ser um lado aceitar o resultado do outro, lembrando que existe uma descrença muito grande, principalmente do lado republicano, sobre os resultados da eleição. Tem 30% dos eleitores republicanos que acham ainda que o Biden não ganhou a eleição. Então, existe uma preocupação. E vários prédios públicos nos estados pêndulos estão se preparando para lidar com o pós. Mas, respondendo a tua pergunta, eu acho que muita gente está muito envolvida nessa eleição. Eu acho que não vai ter problema na votação amanhã. Maurício, deixa eu abordar um outro ponto contigo, que acho que está permeado ali do que é esta corrida, que é o fato de que ela, de fato, está com muita imprevisibilidade, seja na questão de aferir ali a opinião pública, ou porque a opinião pública de fato está muito polarizada e muito dividida, seja porque ninguém sabe como vai ser o dia seguinte, seja qual for o resultado. Há muita expectativa de que, caso saia derrotado, Donald Trump faça movimentos muito parecidos ou ainda mais
incisivos do que ele fez 4 anos atrás. Mas e se o Partido Democrata sai derrotado? Se Kamala Harris perde a eleição para Donald Trump, a gente pode esperar também um hardball game, como se diz na teoria da ciência política americana, né? Um jogo duro constitucional, também ir aos tribunais, também fazer um questionamento mais incisivo do resultado. Como é que você está vislumbrando o dia seguinte, seja lá quem seja projetado como vencedor dessa corrida eleitoral? Yuri, eu vou compartilhar o que eu ouvi das duas campanhas, tá? Que eu acho que são a melhor fonte que eu tenho do que a minha opinião sobre isso. Na campanha do Trump, existem dois lados, tá? A campanha do Trump, ela tem um lado que é mais, que tem certeza que já ganhou e que se não ganhar é porque foi fraude. Existe essa narrativa muito forte lá na campanha do Trump, e todo mundo que trabalha próximo do Donald Trump fala que o Donald Trump ele não opera com más notícias. Então, dificilmente alguém vai chegar para ele e falar que ele perdeu a eleição. Então, assim, tem esse lado de dizer que ele vai declarar vitória ou vai contestar se houver um resultado negativo. Tem um outro lado da campanha dele, que é um lado mais racional e é mais profissional, assim, que eles dizem que se ele perder, ele vai ter um dilema jurídico muito forte, que ele vai ter uma sentença saindo em Nova York, se não me engano, no dia 26 de novembro. Então, tem muita gente que diz que se ele perder, melhor ele ficar quieto, porque ele vai ter uma sentença saindo logo. Então, tem essas duas correntes. No lado democrata, tem uma corrente que nem considera ela não aceitar a derrota se ela perder, e tem uma corrente que remete ao ano 2000, que diz que naquela época o Al Gore poderia ter insistido no tema lá da Flórida, da recontagem da Flórida, e que nesse contexto de polarização é muito mais provável essa corrente ganhar força dentro do Partido Democrata de tentar todas as alternativas jurídicas, o que é muito triste, na verdade, né? Os dois lados estão pensando de como vão criticar ou complicar ou questionar o resultado, mas o sentimento é muito diferente. Na campanha do Trump existe um entusiasmo muito grande em relação ao resultado, e na campanha da Câmara, apesar de eu querer falar sobre o pós, eles estão ainda muito ligados ainda na operação de sair as pessoas para votarem, né? Professor, eu gostaria de fazer agora um paralelo, enfim, na verdade, como o resultado dessa eleição nos Estados Unidos impacta a vida aqui no Brasil, especialmente, claro, as relações internacionais, as relações diplomáticas contra o Brasil, mas até comerciais do que diplomáticas, porque, enfim, diplomática sempre ali está garantido, nem que seja naquele nível técnico, que não seja da forma mais calorosa, que também vamos considerar. O governo de Joe Biden, que tem uma relação diplomática boa com o Brasil, politicamente não é aquela proximidade, aquele entusiasmo todo, mas, obviamente, que é um cenário muito mais favorável ao Brasil do que e aí, nesse caso, estamos falando de Joe Biden, mas projetamos para Kamala Harris, em relação a Donald Trump, se ele for o vencedor, né? Eu gostaria que o senhor fizesse um paralelo aí, uma projeção do que a gente pode esperar aqui no Brasil. Bom, acho que tem uma coisa de curto prazo, né, Débora, que é o câmbio, né? Porque aqui o mercado financeiro americano, é importante dizer que ele já comprou a ideia que o Trump é muito favorito. Então, a gente teve aí uma pressão, uma valorização do dólar que, obviamente, pressiona o câmbio no Brasil. Eu acho que se o Donald Trump for eleito semana que vem, a gente deve ter uma pressão adicional no câmbio no curto prazo. E lembrando que é um consenso aqui entre os economistas que as propostas do Donald Trump são propostas inflacionárias. A gente está falando de renúncia fiscal, a gente está falando de tarifa, a gente está falando de deportação que pode afetar o mercado de trabalho. Então, são propostas que vão fazer com que a inflação nos Estados Unidos fique mais presente, ou seja, a curva de juros também vai aumentar. E você sabe, todo mundo sabe, né, que o juro nos Estados Unidos alto é ruim para o Brasil, é ruim para o câmbio. E esse é o lado do mercado financeiro. Mas é importante dizer que aqui em Washington existe um lobby, principalmente do agronegócio brasileiro, muito forte, e tem muita preocupação de como é que ele vai operar as tarifas, né? Como é que ele vai operar e obviamente o agro brasileiro exporta para os Estados Unidos, então existe uma preocupação como é que ele vai lidar com esse tema das tarifas. Então, assim, é bastante incerteza do ponto de vista da economia. Do ponto de vista da política externa, o que eu ouvi das duas campanhas, óbvio, é muito diferente, né? O Donald Trump e o J.D. Vance dizem que vão acabar com o apoio para a Ucrânia, não vão ajudar a Taiwan, os democratas é o contrário, mas uma coisa que é comum nas duas campanhas, que fica muito claro, é que, tirando a relação com o México, que é uma relação comercial, uma relação de segurança em relação ao tráfico de drogas, a América Latina é um tema periférico
das duas campanhas, e eu acho que vai continuar sendo, tá? Então, essa é a minha impressão. Claro que existe uma relação pessoal do Donald Trump com uma linha de política aí no Brasil, claro, mas diante dos temas que os Estados Unidos vai ter, eu acho que o Brasil vai continuar na periferia aí de prioridades, né? Maurício, eu queria trazer os números, como eu estava te falando antes, do Instituto Ideia, e foi bom a gente coincidiu bem esse trecho de Donald Trump falando, os números já estão na tela, porque ele ticou todos os itens que são relevantes nos estados pêndulo. Falou de economia, falou de imigração, o fato de ter ali esta plateia de mulheres que tem muito a ver com as questões relacionadas ao aborto, mas deixa eu pegar aqui os números que o Instituto Ideia trouxe, que a gente mostrou aqui no CNN 360 desde a semana passada, começando pelos estados do Sunbelt a oeste, Arizona e Nevada, do Cinturão do Sol a sudoeste do país. Kamala Harris com 47% e Donald Trump com 48%, tanto em Nevada quanto no Arizona. Na Geórgia e na Carolina do Norte, indo aqui já para o sudeste, para o sul americano, Kamala Harris tem 46% na Geórgia, Trump 49%, números do Instituto Ideia, Carolina do Norte, ambos com 47%, um empate numérico. Agora a gente vai lá para o norte, nos 3 estados do antigo cinturão azul, ali da muralha azul, aliás, do Blue Wall, que dava vitória ao Partido Democrata, deu a Donald Trump em 2016, voltou para Joe Biden em 2020. No Wisconsin, Kamala Harris 48, Donald Trump 47. Em Michigan, 48 para Kamala, 46 para Trump. E Pensilvânia, esse estado em que os dois estão lá, ambos com 48% dos votos. Maurício, queria te pedir aí um overview desses estados e em qual deles, ou se a gente puder focar mais aí na Pensilvânia, mas também falar um pouco de Carolina do Norte, que também tem empate inclusive numérico, o quanto pesam essas questões ou quais desses fatores que estão colocados na corrida eleitoral americana mais pesam em cada um desses estados pêndulo? A economia, a questão das políticas para as mulheres, aborto, como a gente viu agora nessa plateia com Trump na Pensilvânia, e a questão da imigração. Bom, deixa eu começar então por Nevada e Arizona, que eles têm uma característica comum, Yuri, que é justamente o tema da imigração, bastante relevante nesses dois estados. É interessante ver que o Donald Trump, de 16 para cá, ele avançou no eleitorado latino desses dois estados. Importante dizer que na Nevada, por exemplo, ele veio com uma proposta de isentar o imposto de renda das gorjetas, né? E lembrando que Nevada tem Clark County, que é 70% do eleitorado, que é na região de Las Vegas, né? Então, esses dois estados, os democratas estão pressionados em função desse tema de imigração. Apesar que em Nevada, a estrutura do Partido Democrata é muito forte, o Partido Democrata é muito ligado aos sindicatos quem trabalha nos serviços ali de Las Vegas, né? No Arizona, eu acho que é um problema maior para o Partido Democrata, por isso que talvez o Trump seja um pouco favorito e ele explora muito esse tema da imigração nesse estado. Na Geórgia, óbvio, né? Geórgia, Carolina do Norte, esse tema da economia é muito forte, principalmente a inflação, né? Lembrando que eu sempre digo que os americanos não têm a mesma familiaridade de lidar com a inflação que a gente tem na América Latina. Então, a inflação pesa muito na vida deles. E essa é uma das dificuldades, por exemplo, que a Kamala Harris está com dificuldade de fazer com que os eleitores afro-americanos masculinos saiam para votar, porque eles estão muito desiludidos em relação à economia, em relação à inflação. É importante dizer que a Carolina do Norte ela tem uma demografia favorável aos republicanos, né, porque tem muitos brancos com baixa escolaridade, só que os próprios republicanos complicaram a eleição na Carolina do Norte, né? Vocês noticiaram aí o candidato ao governo do estado republicano que foi pego num site pornô, se auto-intitulando um preto nazista, né? Então, depois disso, a eleição para presidencial ficou muito apertada e a eleição de governador está praticamente decidida. Vai ganhar o democrata, ele está com 10, 12 pontos de diferença em relação ao republicano, que nesse estado é uma grande vantagem, né? E lembrando que a Geórgia e a Carolina do Norte devem sair o resultado amanhã à noite. A Geórgia tem um esforço enorme para sair o resultado amanhã à noite, a Carolina do Norte é a mesma coisa. Num cenário de o Trump vencer a Carolina do Norte e a Geórgia, a gente vai para a decisão no Blue Wall, que na verdade eu acho que é o cenário mais provável. Mas eventualmente, se a Kamala Harris conseguir ganhar a Carolina do Norte ou a Geórgia, aí praticamente eu acho que a eleição acaba amanhã à noite, na minha opinião. E olhando os estados do Blue Wall, cada um tem a sua particularidade, né? O Wisconsin é um estado que os democratas têm ganho recorrentemente eleições majoritárias para o Senado, para o governo do estado, a própria eleição de 2020.
mas sempre ganhando em margens muito apertadas, né? Tanto é que o Wisconsin talvez é o terror dos pesquisadores, Yuri, porque foi o único estado em 2020 que ficou fora da margem de erro e todo mundo estuda o Wisconsin muito sobre esse tema. No Michigan, os democratas estão nessa reta final com uma dificuldade nos 250 mil eleitores árabe-americanos, que obviamente não gostam do jeito que o governo Biden trata, né, o tema da Palestina, né? Então existe um esforço agora na reta final das lideranças democratas de tentar trazer esses 250 mil votos, que são fundamentais. As diferenças do Michigan sempre foram na casa de 10, 50, 40 mil votos. E a Pensilvânia, que é a joia da coroa, talvez seja o mais complicado de analisar, porque eu sempre digo que a Pensilvânia é um Alabama entre Pittsburgh e Filadélfia, né? Um Alabama porque tem cidades muito pequenas, quase interior, e você tem 2 centros metropolitanos muito democratas. Então depende muito da capacidade dos partidos fazerem as pessoas saírem para votar. O Donald Trump é muito forte no interior da Pensilvânia. A gente está falando dele ganhar com 80%, 75%, 90% dos votos. Os democratas são muito fortes na Filadélfia, em Pittsburgh, então eles vão precisar fazer com que os eleitores saiam para votar nesses centros urbanos. E o resultado da Pensilvânia, pelo que eu apurei aqui, nos mais otimistas dizem que vai sair na quarta noite, os mais realistas dizem que pode se estender até sexta-feira. Então, eu acho que vai ter muita emoção, né? Emoção é o que não vai faltar, sem dúvida alguma, e informação tampouco vai faltar quando a gente pode contar com pessoas como o Maurício Moura, professor da Universidade George Washington e um grande amigo que sempre nos ajuda a entender os cenários de opinião pública, em especial aí dos Estados Unidos. Maurício, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço aí e muito bom trabalho, porque eu sei que também você vai trabalhar bastante aí ao longo dos próximos dias. Débora, Yuri, muito obrigado. Prazer estar aqui.